terceira aula de campo elétrico. Hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico em um condutor carregado, certo? Bom, galera, imagine que eu tenho aqui um condutor, supostamente esférico, ok? Pode ser de qualquer formato, mas vamos trabalhar com esférico, que é o que vão te cobrar por aí, tá bom? Vou falar do não esférico daqui um pouquinho, não muda muita coisa não. Então, se eu tenho um condutor esférico, pode pensar nele maciço. Se eu for um condutor maciço, aí, de alguma forma, vamos pensar numa bandeja, né? Tem uma bandeja, uma bandeja de garçom normal, de ferro, tá? De metal, de alumínio, sei lá. Eu chego no meio dessa bandeja, pego uma flanela e esfrego a flanela. O que acontece? Por um motivo ou outro, vamos colocar que eu eletrizei o interior desta bandeja, tá? E de alguma maneira eu consegui colocar elétrons lá no interior dessa bandeja. Bom, como eu estou falando de um condutor, o que vai acontecer com esses elétrons? O que acontece? Elétron com elétron, né? Cargas sinais iguais fazem o quê? Se repelem. Então estes elétrons aqui, o que vão acontecer com eles? Eles vão se distribuir. Mas essa distribuição vai ser desigual? Não, porque eles vão se afastar o máximo possível uns dos outros. Então o que vai acontecer nessa distribuição? Esses elétrons vão se distribuir equidistantemente, ou seja, eu vou ter uma distribuição uniforme. Então eles vão, claro, se afastar o máximo possível por esse motivo. Para onde que eles vão? Para a parte externa da esfera. Então eles vão se distribuir externamente na esfera. Beleza? Legal até aí? Ok. Professor, e se fosse o contrário? E se eu tivesse atritado o meio dessa bandeja e tivesse tirado elétrons, o que aconteceria? Eu ficaria lá no centro com um acúmulo de cargas o quê? Positivas. O que aconteceria? Elétrons da extremidade correriam para anular estes prótons que ficaram sozinhos lá. E aí o que ia acontecer? Eles iriam abandonar alguns prótons de suas extremidades e eu teria uma distribuição também uniforme de carga nessa bandeja. Então ela ficaria o quê? Carregada positivamente. Fechou? Legal. Cara, só que isso não vale só para bandeja. Se fosse uma esfera maciça, mesma coisa. Eu dei um jeito de injetar elétrons lá dentro, tá? Imagine que, sei lá, fiz aparecer ali ou injetei, né? Imagine que eu pudesse ter uma injeção de elétrons. Eu vou lá dentro da esfera e injeto elétrons. Eles distribuem uniformemente na casca, né, na superfície esférica, na parte externa dessa esfera. Tá? Mesma coisa, se eu tirasse elétrons lá de dentro, a parte externa ficaria o quê? Positiva. Beleza? Até aí tudo bem? Legal. Estou falando de uma esfera condutora. Cara, os condutores, eles têm dentro deles o quê? Elétrons livres, certo ou não? Então aqui dentro, como é um condutor, ó, peguei essa esfera aqui que eu distribuí, tá? As cargas positivas, poderia fazer com negativa também. Mas estão aqui as cargas positivas. Só uma pergunta, essa esfera é maciça. Aqui dentro tem elétrons? Tem. Tem elétrons livres aqui, elétrons mais externos nas camadas de valência, que estão fracamente ligados aos seus respectivos núcleos que ainda continuam lá dentro? Tem. Esses elétrons, eles vão ser atraídos para a casca, para a parte externa da esfera carregada? Não. Opa, peraí. Se aqui ainda tem elétrons livres e eles não se deslocam para a parte externa, você chega numa conclusão do que acontece dentro de uma esfera condutora carregada. Vamos lembrar. Força elétrica é a carga vezes o campo, correto? Então se eu pensar num elétron
um pouco mais desgarrado do seu núcleo aqui, um famoso elétron livre, se eu tenho um elétron aqui, eu tenho um acúmulo de carga positiva, aqui eu tenho um elétron. Se esse elétron não está vindo aqui para fora, o que eu chego à conclusão? Que não tem nenhuma força atuando nele aqui para fora. Espera aí, se eu não tenho nenhuma força atuando nesse elétron, que tem carga, se essa força é zero, mas a carga existe, eu tenho um elétron aqui, ó. Se a força sobre ele é zero, significa que o campo elétrico lá, ó, é o zero dividido por essa carga. Então o campo elétrico aqui nessa região vale quanto? Zero. Então, gente, em qualquer ponto no interior de uma esfera condutora, tá? De uma esfera condutora, o campo elétrico será o quê? Zero. Existe uma explicação dessa também quando a gente falar de potencial. Tem a justificativa lá do potencial, ok? Mas, por enquanto, o argumento que eu tenho é esse para você, tá? Depois vou te dar mais argumentos lá para frente. Bom, mas aí, presta atenção. Beleza, então o campo elétrico é zero. Na superfície eu tenho cargas positivas. Cargas positivas geram campos como mesmo? Você lembra quando a gente falou da carga pontiforme na aula 2? Geram linhas de campo, né, as chamadas linhas de força, para onde? Para fora. Bom, vamos pegar aqui um corpo que não seja esférico, vamos pegar um corpo irregular. Para onde que estão então as linhas de campo elétrico? Para dentro não tá, porque o campo elétrico aqui dentro a gente acabou de ver que é quanto? Zero. Então as linhas de campo vão só para onde? Para fora. Bom, mas elas vão para qualquer lugar para fora? Tipo assim, essa carga aqui, né? Partindo desse ponto, eu vou ter uma linha nessa direção aqui, ó. Eu vou ter um campo elétrico meio inclinado a essa parte aqui, ó. Não. Por que não, gente? As cargas não estão em equilíbrio? Se elas estão em equilíbrio, esse campo elétrico inclinado aqui, ó, se eu fizer a decomposição dele, ó, se eu fizer o X e um Y, o que acontece? Carga positiva, campo elétrico para cá, um campo elétrico tangencial aqui, ó, essa carga estaria o quê? Estaria em movimento. E ela não está, porque ela está o quê? Em equilíbrio. Se ela não entra em movimento, significa que este cara aqui não existe. E se esse não existe, esse também o quê? Não existe. Então, que conclusão que você chega? Que num corpo carregado, num condutor carregado, o campo elétrico, na verdade, as linhas de campo elétrico, as chamadas linhas de força, como é que elas vão estar? Sempre as linhas de força, sempre, qualquer que seja o formato deste condutor, no ponto onde sai a linha, essa linha será sempre o quê? Perpendicular, tá? As linhas de campo, tá? A linha de campo será sempre, se eu tiver um vetor para cá, né? Essa linha de campo será sempre o quê? Perpendicular à superfície, beleza? Por isso que quando eu tratar de uma esfera condutora, né? Vamos supor que eu tenho aqui essa esfera aqui positiva, né? Se eu tiver essa esfera positiva aqui, ó, distribuição uniforme de cargas, né? Faça de conta que está tudo igualmente espaçado. Eu vou ter linhas de força, né? As chamadas linhas de campo, ou melhor dizendo, as linhas de campo chamadas linhas de força. Eu terei essas linhas radiais para onde? Para fora. Professor, e se fosse negativo? Aí você já viu na aula anterior. Seria radial para onde? Para dentro. Então, uma esfera, tá? Ela se comporta como se fosse lá uma carga pontiforme, só que dentro dela o campo elétrico é quanto?
é nulo, e para fora dela ela vai ter as linhas radiais para fora. Legal? Então tá aí, beleza? Então agora vou falar mais uma outra propriedade para você. Só um segundo. Pessoal, uma das aplicações desse princípio das cargas ficarem só na parte externa do condutor é a famosa gaiola de Faraday. Gente, se você tiver fazendo um piquenique no campo e você está com seu carro, você chegou de carro lá e estiver chovendo, né, e começar a cair muitos raios no lugar onde você está, qual é o melhor lugar para você se proteger? Debaixo de uma árvore, num campo aberto, pleno, sem nada em volta, ou dentro do seu próprio carro? Resposta: dentro do seu carro. Por quê? Porque o seu carro funciona como uma gaiola de Faraday. Porque se cair um raio perto de você ali no pasto, você pode morrer. Na árvore piorou, não vou nem falar isso, tá? Mas dentro do carro, se cair um raio dentro do carro, em cima do carro, sobre o carro, o que acontece? A carga elétrica do raio vai ficar onde? Na parte externa do carro. Lá dentro do carro você está protegido, tá? É o caso da gaiola de Faraday. Você tem vários vídeos, eu vou pôr um aí para você, um pedacinho, que eu vou filmar mesmo aqui do YouTube e colocar, tá? Você tem vários, tem sequências que os caras põem com música e tudo, muito legal. O cara fez uma bobina de Tesla gigante, né? Essa bobina de Tesla, ela armazena potencial elétrico, ela tem bobina que chega a 1 milhão de volts, né? Então você tem bobinas extremamente poderosas. E aí o cara fez uma gaiola metálica, ele entra dentro dela e liga a bobina. Quando essa bobina carrega, ela começa a disparar raios. Então cai raio direto aqui na gaiola e a pessoa não sente nada. Tem um vídeo bem bacana, depois você pode procurar, o cara tocando, ele vestiu uma roupa metálica. Tá? Já viu que as luvas de açougueiro que os caras usam uma luva de aço, né? Para eles não correr o risco de cortar a mão, então ele mexe ali na carne com a luva de aço, né? Para a faca se pegar ali não corta a mão dele. O cara fez uma roupa toda, uma tela, né, por fora, e ele tá ali tocando a guitarra e o raio caindo nele. A roupa tá colada nele e ele não toma choque nenhum. Por quê? Porque a carga elétrica fica do lado de fora, né? Assiste aí pra você ver. Olha aí. Esse cara aí dentro é uma piada, né? Não sei se vocês conhecem ele, é o Adam, do Caçadores de Mito. Fazendo dancinha lá dentro. Olha lá. E os raios caindo na gaiola. Doido demais, né? Olha aí esse vídeo. Na roupa, ó. Uma roupa metálica e a descarga, né, as bobinas de Tesla descarregando raio em cima dele. Muito doido. Legal, né, galera? Bom, então, gente, para a gente encerrar, nós vamos estudar agora o gráfico do campo elétrico na esfera condutora. Certinho? Vamos lá, então. Então, galera, como é que fica o gráfico, né? Como é que fica, vamos fazer uma análise gráfica do campo elétrico numa esfera condutora, tanto dentro quanto fora. Acabamos de falar, quanto vale o campo elétrico na parte interna da esfera condutora? Na parte toda interna, o campo elétrico é quanto? 0. Então, se eu fizer aqui um gráfico do campo elétrico em função da distância, até o infinito, lembrando aquilo que eu já falei para vocês, na física o infinito pode ser 2 metros, 3 metros, tudo bem? Beleza. Então o que acontece aqui? Ó? No interior, o campo elétrico, não interessa onde ele esteja, o campo elétrico é quanto? 0. Beleza? Então dentro da esfera condutora, sendo ela maciça ou oca, tanto faz, tá bom? Ela pode ser oca também, a carga vai se distribuir só na parte externa, as linhas de força vão estar só radiais para fora, como a gente acabou de falar, tá legal? Então lá dentro o campo elétrico é nulo. E aí o que acontece? Presta atenção.
Na parte de fora da esfera, tá? Se eu tiver um ponto aqui, ó, o campo elétrico gerado neste ponto, ele funciona como se fosse o campo elétrico gerado, todas as cargas que estão distribuídas aqui, ó, como se todas as cargas que estivessem distribuídas aqui estivessem concentradas lá no núcleo. Professor, por quê? Existe uma explicação matemática para isso, mas a gente usa uma matemática que a gente ainda não domina aqui, que é uma matemática de ensino superior. Tudo bem? Aí, se você quiser aprofundar, né, tem algumas, até falo, né, tem algumas videoaulas aí de alguns professores bem famosos de curso superior que explicam isso para você. Se quiser dar uma aprofundada aí nas leis de Gauss, em outras leis que explicam isso lá na frente, tá bom? Mas aqui vamos focar naquilo que podem cobrar para você a nível de Enem, a nível de ensino médio, tá bom? Então, galera, o que acontece aqui? Ou mesmo eu posso fazer isso depois para você em outro momento, tá legal? Mas aqui o foco vai ser o ensino médio, tá? Então, o campo elétrico fora da esfera, ele funciona da mesma forma como se toda a carga que tivesse distribuída na esfera estivesse lá no núcleo dela, lá no centro. E aí eu volto à ideia de campo elétrico de carga pontiforme, que é dado por quem? Kq sobre d ao quadrado, onde d é a distância do ponto considerado até o centro da esfera. Bom, então, da casca da esfera para fora, o campo elétrico é dado como um campo elétrico de carga pontiforme, que é aquele gráfico da chamada hipérbole cúbica que a gente já falou lá atrás. Tudo bem? Legal. Bom, se eu for diminuindo a distância, diminuindo, quando eu estiver aqui na iminência de tocar na casca, quanto que vale o D, gente? O D vale quanto? R. Então o D vale praticamente R. Por isso que imediatamente fora da casca, o campo elétrico tem esse valor. Kq sobre R ao quadrado. É só fazer o D virar R. Legal? Pois bem, agora tem outra coisa que por enquanto eu peço que você aceite também, que a explicação também está só no ensino superior. Na casca, se eu encostar na casca, o campo elétrico, ele já cai para metade do que ele é imediatamente próximo. Por isso que o gráfico do campo elétrico fica essa coisa bonita aqui, ó. Lá dentro ele é zero, ele é constantemente zero, aí tá vendo aqui bolinha aberta, tá? Bolinha aberta, por quê? Porque na casca, exatamente encostado na esfera, o campo elétrico é a metade do que ele é imediatamente fora. E aí, passou para fora, já passa a valer a mesma fórmula que era no ponto carregado, na carga pontiforme. Beleza? Então tá aqui. Este é o comportamento do campo elétrico. Zero. Na casca, meio de Kq sobre R ao quadrado. E para fora, imediatamente fora, Kq sobre R ao quadrado. E para pontos externos, Kq sobre D ao quadrado. Fechou? Legal. Para concluir essa nossa história de campo elétrico, não vai acabar. Depois a gente vai entrar em potencial, o potencial estuda junto o campo elétrico, tá? Mas para concluir as primeiras propriedades de campo elétrico que eu quero te passar, eu vou te falar do céu. O que é o céu? É o campo elétrico uniforme. Quando é que eu tenho um campo elétrico uniforme, gente? Somente quando eu tenho duas placas carregadas, uma positiva e uma negativa. O que acontece aqui, gente? Você sabe que as linhas de força, né, elas se dirigem do positivo para o negativo. Então, se aqui a carga é positiva e aqui é negativa, eu tenho as linhas de campo, né, ou chamadas linhas de força, do mais para o menos. Agora um detalhe. Se ele é uniforme é constante. Então, primeira regra que você tem que ter na hora de desenhar o campo elétrico uniforme. O meu talvez não esteja tão perfeito assim, ó, mas se ele é uniforme, cuidado na hora de desenhar.
essas distâncias, primeiro, as linhas são paralelas e as distâncias entre elas têm que ser o quê? Iguais. Por que, professor, tem que ser iguais? Lembra que eu te falei lá na aula 2, ó, se eu tenho linhas de campo assim, e aqui eu começo a ter linhas assim, ó, onde o campo elétrico, onde o vetor campo elétrico é mais intenso? Aqui, ó, aqui, o vetor campo elétrico, ele é mais intenso que aqui. Por quê? Ah, lembrei, professor, a densidade de linhas. Sim, quanto mais adensadas, quanto maior a densidade de linhas numa região, maior a intensidade do vetor campo elétrico. Lembrou, né? Beleza. Por isso que eu tenho que desenhar eles o quê? Paralelos. E aí, gente, em qualquer lugar... Mas, professor, aqui o vetor campo elétrico vai ter o mesmo valor de que se ele estivesse mais próximo do outro? Sim, cara, sim. O campo elétrico, aí por isso chama uniforme. E tem uma explicação de nível superior também, mas eu posso te dar uma explicação mais ou menos genérica aqui, né? Se você pensar em cargas pontiformes, o campo é kq sobre d ao quadrado. Isso aqui é módulo, né? Então não me interessa se é positivo ou negativo. Então se você pensar que aqui ele está mais próximo da carga positiva, vamos pensar em uma carga, né? Se eu tenho uma positiva aqui e uma negativa aqui gerando essa única linha. Vamos supor que isso seja possível, tá? O que acontece? Essa distância aqui é x. E essa distância seria a distância entre as placas, né, que seria d menos x. Bom, aí aqui eu teria um campo elétrico gerado por essa e um campo elétrico atrativo, um campo elétrico para fora, né, para a direita gerado pela carga positiva e outro também para a direita gerado pela carga negativa. Aí o que acontece? Esse campo resultante gerado por essa e por essa teria um valor, que seria a soma. Que seria a soma de quem? Seria a soma de kq sobre, vamos chamar de x ao quadrado, e devido à carga negativa, quanto seria essa distância aqui? Ó? Essa distância aqui seria o k, né, que é a mesma carga, o mesmo modo, só que aqui seria o quê? D menos x ao quadrado. E aí, gente, quando este x daqui passa para cá, ó, quanto que vai ser o campo elétrico? Para lá de novo, do mesmo jeito. Só que devido à carga negativa vai ser esse valor. E devido à carga positiva vai ser esse valor. Ou seja, o campo elétrico resultante em qualquer lugar vai ser sempre o quê? O mesmo. Fechou? Legal. Então, em qualquer lugar que eu esteja aqui, o vetor campo elétrico, ele é o quê? Uniforme ou constante. Legal? E só para finalizar, note que eu desenhei essas linhas na parte interna aqui, tá? Na parte interna das placas. Por quê? Na parte externa, eu já vou ter um campo que não vai ser muito uniforme, tá? Porque aqui, ó, eu vou ter uma distribuição não muito homogênea das cargas, e aí o que acontece aqui é que eu já vou ter uma deformação nas linhas de campo, tá? Chamada linhas de força. Tudo bem? E aí, isso aqui tem até um nome. Ele é chamado de efeito borda. Tá? Efeito borda. O campo elétrico já não é uniforme mais. Ele só é uniforme no interior das placas. Nas bordas, não é. Beleza? E para encerrar, numa placa, num conjunto aqui de duas placas paralelas, tá? Se essa aqui, vou colocar a carga aqui de dentro, se ela é positiva e essa aqui é negativa, a gente acabou de ver que as linhas do campo elétrico uniforme estarão distribuídas do mais para o menos, né? Igualmente espaçadas. Quanto que é o campo elétrico aqui ou aqui, gente, do lado de fora da placa? Quanto que é o campo elétrico aqui, ó? É zero. Mas por que é zero, professor? A placa não está carregada? Tá, mas tem linhas de força para o lado de fora? Não, as linhas de força estão só
lá dentro. Então, se só tem linha lá dentro, do lado de fora das placas carregadas, o campo elétrico também é quanto? 0. Fechou? Tudo bem? Isso aí serve também como justificativa para aquela história da esfera, né, gente? Se eu tenho aqui uma esfera carregada, ó, positiva, para onde que são as linhas de força que nós falamos há pouco? As linhas de força são radiais para onde? Para fora. Ó. Se elas são radiais para fora, tem linhas de força aqui dentro? Não. Se não tem linha de força aqui dentro, quanto que é o campo elétrico dentro da esfera? Nulo. Fechou? Então tá aí, gente. Com isso a gente encerra esse nosso estudo de campo elétrico, tá? Nossa próxima aula a gente vai começar a estudar o potencial elétrico e haverão os momentos que a gente vai interagir o potencial com o campo e vamos estudar propriedades que influenciam nos dois, ok? Então, galera, grande abraço para vocês, bons estudos e tchau, tchau!